Shalom Adonai, continuando falando sobre profeta. E também vou falar agora sobre iniquidade. Ezequiel 3,18 diz assim: Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas se avisares ao ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e cometer a iniquidade, eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque tu não avisaste, no seu pecado morrerá. E suas justiças que tiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue da sua mão requererei. Mas avisando tu o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque ele foi avisado, e tu livraste a tua alma. Aqui é o atalaia de Deus, né? É o profeta de Deus, que está recebendo a instrução de Deus, que como deve ser feito a obra do Senhor. Porque quando Deus chama, Ele capacita, Ele aperfeiçoa, Ele instrui e a pessoa cumpre o seu ministério. Como é que você conhece um profeta? O profeta, ele tem conhecimento bíblico, ele tem revelação de Deus, ele tem o dom de ensinar também. Então, isso é uns dons e do comportamento de um verdadeiro profeta chamado por Deus. Não queira se denominar apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre. Não queira se intitular nenhum cargo na obra do Senhor sem Deus chamar, sem Deus mandar. Espere o tempo perfeito de Deus. Enquanto não vem o chamado, capacite-se na palavra de Deus, porque nós precisamos nos apresentar a Deus como obreiro aprovado, do que não tendo que se envergonhar, mas precisamos aprender a manejar bem a palavra da verdade. E mesmo que você seja analfabeto, isso não é obstáculo para se fazer a obra do Senhor. O que precisa é interesse. É necessário que nós tenhamos tempo e dedicação ao Senhor, dedicação na oração, dedicação na intercessão para cumprir o chamado. Então, mesmo que você seja analfabeto, hoje no Brasil existe o EJA, Escola para Jovens e Adultos, para quem gosta e tem interesse de estudar e aprender a ler e escrever. Mesmo que você não queira ir para a escola comum, regular, para aprender, o Espírito Santo é que capacita. Então, quando o Espírito Santo vem em mim, vem em você, um desejo de orar, um desejo de ler a Bíblia, um desejo de fazer verdadeiramente a obra, ele vem e capacita. Eu tenho um irmão em Cristo que ele é analfabeto, você dá uma revista a ele para ele ler, ele não sabe. Mas se você der a Bíblia, ele lê, interpreta, ainda dá a revelação do Senhor. Porque há muitos dons, e os dons são entregues a quem o Espírito Santo quer e a quem também busca. Buscar-me-ei, me acharei, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, hoje eu quero falar sobre iniquidade, porque iniquidade é pecado de crente. Impiedade é pecado de ímpio. Se os irmãos depois for fazer uma meditação em Mateus 13:41, mandará o Filho do Homem os seus anjos e recolherá os escândalos e todos aqueles que praticam iniquidade. Se os irmãos for ler também o livro de Lucas 13, a partir do versículo 22 em diante, ele vai dizer assim: Apartai-vos de mim, maldito, vós que praticais a iniquidade. Então, iniquidade é pecado de crente, porque muitos acham que os cristãos estão dentro da igreja, eles já estão santos. Não. Quando o crente ele está santificado, o Senhor recolhe para o céu, para que não fique aqui na terra e se contamine com o pecado. Lembre-se, não tenha medo do diabo, tenha medo do pecado. Ninguém vai ser lançado no inferno por conta do diabo. Nós poderemos ser lançados no inferno por conta dos nossos pecados. É pelo pecado, sim, que você deve temer. Você deve ter ódio do pecado, resistir ao diabo e ele fugirá de vós.
Pecado não se confronta, pecado se foge. Se você não foge do pecado, você cai nele e fica enlamaçado pela sujeira do pecado. Então, o ministério de profeta é para avisar, para consolar, para servir ao próximo. E nós temos que fugir das iniquidades. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. É necessário que nós venhamos nascer de novo para podermos entrar no reino de Deus. Então aqui vem os avisos do Senhor. Você vê que o amor de Deus é lindo. Quando o ímpio está à beira da morte, o Senhor sempre manda um profeta, um mensageiro, um atalaia, um servo do Senhor para o alertar. Se ele dá ouvido, ele recebe o livramento. Porém, se for rebelde, pode morrer na sua iniquidade. A mesma coisa é um crente desviado, um crente afastado. E às vezes ele já está à beira da morte, a morte está ali à porta. E ali Deus manda o profeta, Deus manda o mensageiro, manda uma missionária, um diácono, um servo do Senhor, pedindo: ô irmão, volte para o caminho. O Senhor te espera de braços abertos e joga no mar do esquecimento tudo que você fez. Mas é necessário que se arrependa e se converta do seu mau caminho, não praticando mais, não voltando às velhas obras. Então, o Senhor sempre avisa antes de acontecer, porque o amor dele é infinito. Mesmo que nós não cremos na palavra do Senhor, mas ela existe e está aí se cumprindo. E essa palavra é fiel e verdadeira. Mesmo que nós não sejamos fiéis, o Senhor permanece fiel. Até na beira da nossa morte, Ele dá, no último segundo de fôlego de vida, Ele dá a oportunidade para que você aceite ao Senhor Jesus Cristo como o único suficiente Salvador e não pereça eternamente. Então, preste atenção nos sinais. E você que está afastado, se for assistir esse vídeo, volte. Jesus te ama e está te esperando de braços abertos. Deus abençoe. Shalom.